completando a tabelinha aqui. Agora nós vamos fechar o seu resumo de análise sintática. E vamos falar, estou seguindo a ordem do seu material, agora nós vamos trazer para a nossa tabelinha o vocativo. O que você aprendeu do vocativo? Vocativo é o chamamento, a invocação, né? Então é o termo utilizado, é o termo sintático utilizado para chamar alguém, invocar alguém. O vocativo vem com preposição? É um termo preposicionado? Não. Quem é o vocativo na classe gramatical? Substantivo. Lembra que a gente viu aquela questão da VUNESP que perguntava se branquinha era adjetivo? Não, branquinha era vocativo, né? E vocativo é caso de substantivo, não é isso? Tá bom? E exemplo, vou colocar o exemplo da branquinha. Branquinha, para você não esquecer mais. Branquinha, cheguei. O vocativo é branquinha, tá bom? É o chamamento. Beleza, aí eu vou para o 10, função sintática, predicativo. Última função sintática, predicativo. Conceito. Predicativo é um termo que qualifica, indica estado, indica estado. Normalmente é estado. Eu vou colocar o que é mais comum, tá? Senão fica uma definição imensa, desnecessária. Indica estado e vem no predicado. Ele pode se referir, referindo-se a, refere-se a sujeito ou a objeto. E quando se diz que ele se refere a sujeito ou objeto, pode ser o objeto direto ou o predicativo do objeto indireto. O predicativo vem com preposição? Não é obrigatória, mas pode aparecer excepcionalmente. Quando eu coloco que pode aparecer, é porque não é comum, mas pode aparecer, tá? Então, toda vez que eu disser não, é porque não é comum, mas pode aparecer. Tudo bem? Quem é o predicativo na classe gramatical? Quem é o predicativo na classe gramatical? Predicativo normalmente é um adjetivo. Vou colocar aqui um asterisco para mostrar que normalmente, na maioria das vezes, ele é um adjetivo, mas ele pode ser um substantivo. Você viu que tem predicativo que é substantivo. Ele pode ser também um numeral. Ou até um pronome, mas o pronome eu não preciso colocar, porque você já viu, eu já falei isso para você algumas vezes. O pronome, como assim pronome? O pronome, ele pode fazer o papel do nome. Então, papel do substantivo. Então, toda vez que eu disser que pode ser substantivo, eu quero dizer que pode ser pronome também. Não preciso nem escrever aí que o predicativo pode ser pronome. Aí eu vou te dar 2 exemplos de predicativo para você não esquecer. Se eu digo assim, considerei... Não, deixa eu dar um exemplo menor. Eu achei a... É apertadinho isso daqui. Aula boa. Esse boa é predicativo do objeto direto, porque está se referindo à aula. Ou, gosto de você alegre. Alegre é predicativo do objeto indireto. E eu posso ter também o predicativo do sujeito. Vou te dar um exemplo de predicativo do sujeito. Ela chegou feliz. Esse feliz, que vem no predicado referindo-se ao sujeito, é predicativo do sujeito. Você entendeu aqui que eu te dei 3 exemplos? Está claro isso para você? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto direto, predicativo do objeto indireto. Tá?
E o predicativo, ele normalmente é um adjetivo, mas ele pode ser um substantivo ou até um numeral. Já te dei exemplo de cada um deles. Ele normalmente não vem com preposição, mas ela pode aparecer. Você vai ver aí caso em que o predicativo vem com preposição. Adriana, me dá um exemplo aí de predicativo com preposição, minha filha. Eu vou te dar um exemplo aqui logo, ó. Vou até mudar de cor para te dar um exemplo de predicativo com preposição para você curtir. Agora você vai começar a curtir as coisas boas da vida, que você já está aí com o teu resumão. Agora eu posso voar com você. Ó, vou te dar um exemplo de predicativo com preposição. Ó, vou até colocar com verde aqui, ó. Mas pode aparecer. Vou te dar um exemplo de predicativo com preposição. Quer ver? Ó, isso aqui é muito comum em prova, ó. Chamei João de bobo. Deixa eu apagar isso aqui para tá me atrapalhando. Chamei João de bobo. Isso aí é um predicativo com preposição. Olha que legal. Espera aí. Olha um predicativo com preposição. De bobo é predicativo do objeto. É o predicativo do objeto direto, que é o João. E ele está com preposição. Entendeu? Tá bom? Predicativo não é comum que ele venha preposicionado, mas ele pode vir com preposição. E isso acontece com o verbo chamar. Ele é predicativo porque ele está qualificando João. Ele não é o objeto indireto, quem chama alguém de alguma coisa. Preste atenção, você já está indo para outro nível. Agora a gente pode falar de várias coisas. Isso aqui, olhe para a regência desse verbo. Esse verbo, aqui nessa frase, ele só tem um complemento, ele é transitivo direto. João é o objeto direto e esse aqui é o predicativo do objeto direto. E eu estou te dando esse exemplo porque para mostrar que o predicativo, ele normalmente não vem com preposição, mas ela pode vir, como é o caso aí com o verbo chamar, tá bom? Ela é opcional. Eu poderia retirar essa preposição, eu poderia dizer, chamei João bobo, tá? Olhe para mim. Agora sim, completamos a tabela. E eu quero que você assuma um compromisso comigo. Posso confiar? Você vai assumir o compromisso de se lembrar do que eu vou dizer agora e não esquecer jamais, até quando você estiver perdendo a sanidade. O que eu vou dizer agora não é fácil, não vai ser. Agora você vai entrar no mundo louco da análise sintática de exercícios e questões. Nunca espere que seja fácil, não é. Estamos falando do assunto mais complexo da análise do português. Se você disser, vou conversar com alguém que me diz que o mais difícil do português é verbos. Não. Em português, quando você vai estudar português para concurso, o mais difícil é isso aí, análise sintática. Não vai ser fácil, e nem estou prometendo que é fácil, porque não é. É difícil, é a parte mais difícil, ponto. Porque é aqui que você vai aprender a diferenciar o que, o se. Daqui a pouquinho a gente vai voar. O que, o se, orações reduzidas, desenvolvidas, reescritura de frases. Isso é difícil. Não espere que seja fácil. Mas pode ter certeza de que você vai voar alto e você não vai desistir. Eu vou fazer você entender a maioria das coisas. Eu só não posso prometer que você vai entender tudo, porque aí eu também não posso prometer uma coisa que depende de você também, né? Bora lá. Classifique os termos destacados como agora tá fechado. Agora é começar a exercitar. Agora vamos começar a misturar tudo. Classifique os termos destacados como objeto indireto ou adjunto adverbial. Ai, Adriana, qual é a semelhança e qual é a diferença? Ó, vou colocar, para cada um que eu misturar, eu vou colocar semelhança, nesse caso aqui, semelhanças, e depois eu vou colocar a diferença, tá? Para você se organizar. Quais são as semelhanças? Por que eles se confundem? Porque eles têm semelhanças. Quais são as semelhanças? Referem-se a verbo. Ambos mandam seta para verbo. E ambos vêm com preposição. Por isso que eles se parecem. Porque o objeto indireto, ele tem preposição obrigatória e o adjunto adverbial, quando ele é locução, ele vem com preposição. Então, ambos têm preposição. Qual é a diferença? Então, você entendeu onde é que está o problema? O problema é que ambos se referem a verbo e ambos vêm com preposição. Qual é a diferença? A diferença é que um completa o verbo e o outro indica circunstância. Então, olha só, a diferença é se indicar circunstância,
Essa é a maneira mais fácil de você matar as questões, ó. Se tiver cheiro de circunstância, será adjunto adverbial. Então, se indica circunstância, é adjunto adverbial. Se completa o verbo, é objeto indireto, tá bom? Pronto. Agora sim, vamos embora. 1. Precisamos muito de seus serviços. De seus serviços se refere a precisamos. Refere-se a verbo. E vem com preposição. Por isso que pode ser objeto indireto ou adjunto adverbial, porque ambos se referem a verbo e ambos vêm com preposição. Como é que eu vou saber? Completa. Quem precisa, precisa de. O verbo é transitivo indireto. Se completa o verbo, é objeto indireto, código 1. 2. Essas crianças só brincam na rua. Ó, manda a seta para o verbo e vem com preposição. Como é que eu vou saber se é objeto indireto ou se é adjunto adverbial? Não indica circunstância? Circunstância de lugar? Se indica circunstância, é adjunto adverbial. Código 2. 3. Naquele encontro só falavam de política. Manda a seta para o verbo. Falavam. Ora, e vem com preposição. Então, pode ser tanto adjunto adverbial quanto objeto indireto. Como é que eu vou saber? Nesse caso aqui, política, é só você trocar por a respeito de política. Concorda comigo que esse de tem sentido de a respeito de? Tem sentido de sobre política? Então, há uma ideia circunstancial, há um cheiro de circunstância de assunto. É assunto, é a respeito de, é sobre. Se indica circunstância, isso depende sempre da frase. É na frase que você vai fazer a análise sintática. Se está indicando circunstância, porque é de assunto. É como se eu dissesse sobre política, a respeito de política. Nesse caso aí, política é o assunto sobre o qual falavam. Então, se tem cheiro de circunstância, é adjunto adverbial. Ai, Adriana, é que às vezes eu não sinto esse cheiro. Tá bom, é assim mesmo. 4. Olhamos todos para o céu. Para o céu, não dá ideia de lugar em direção ao céu? Então é cheiro de circunstância. Dá ideia de lugar, direção. Adjunto adverbial, código 2. Na frase 5, cuidado, ó, tem que separar isso daqui, ó, tá junto, mas isso aqui é problema de digitação, porque eu tenho 2 termos aqui. Eu tenho 2 termos. Eu tenho a questão e tenho de forma sucinta. A questão, ó, quem responde, responde a. Esse aqui está completando o verbo, é o objeto indireto. E esse aqui traz ideia, circunstância de modo, é adjunto adverbial, código 2. Tudo bem? 6. Comprou o apartamento por 100 mil reais. Por 100 mil reais, manda a seta para quem? É o apartamento por... Presta atenção que tu tem que saber colocar essa seta aí. Olha a coordenação motora. Se colocar a seta no lugar errado, vai errar tudo. Então, você vai ver que é importante também nesses exercícios que a gente está começando a fazer, é importante você colocar a seta para o lugar certo. Ó, é o apartamento por 100 mil reais ou é comprou por 100 mil reais? Comprou por 100 mil reais. Manda a seta para o verbo. Manda a seta para o verbo e vem com preposição. Então, ou é objeto indireto ou é adjunto adverbial. Tá bem, aí eu pergunto se traz ideia circunstancial. Traz ideia circunstancial? Sim, isso é cheiro de circunstância. É preço. É adjunto adverbial de preço. Código 2. Porque é circunstancial. Tudo bem? Bora lá. Exercício 2. Distinga nos seguintes exemplos os predicativos do sujeito e os predicativos do objeto, pondo dentro dos parênteses S e O. Tá bom? Então, vem comigo, ó. SO, sujeito e objeto. Então, olha lá. Primeiro, olha, presta atenção, não tem nada sublinhado, é você que vai sublinhar aí. Repare que eu não sublinhei os predicativos. Então, o teu primeiro trabalho é achar o predicativo. Então, o que é predicativo? Lembra? Predicativo é, normalmente, um adjetivo, pode ser até um substantivo, que vem no predicado e se refere ao sujeito ou ao objeto, indicando o estado. Então, vem. O pobrezinho
arquejava cansado. Cadê o predicativo aqui? O predicativo é cansado. Então, ó, ele é um adjetivo na classe. É adjetivo, né? Que é o pobrezinho cansado. Tanto é adjetivo que pode variar. Cansados. Se fosse advérbio, não variaria. É um adjetivo na classe. E como ele é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito, que ele manda a seta para pobrezinho, é como se ele dissesse o pobrezinho arquejava e estava cansado. Então, coloque o estava aqui para você entender que ele indica um estado. Então, ele indica um estado, vem no predicado e se refere ao sujeito. Pobrezinho é sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Ele indica o estado, que se refere ao sujeito, e vem no predicado. 2. Mostrava-se Antônio Vieira assíduo e fervoroso nos estudos. Primeira coisa que você tem de ver é que essa frase está fora da ordem direta. Coloque na ordem direta. Quem é que se mostrava? Então, ó, cuidado, às vezes o teu problema é não colocar a frase na ordem direta. Organiza essa frase. Quem é que se mostrava? Quem é que se mostrava? Antônio Vieira. Antônio Vieira é o sujeito. Antônio Vieira mostrava, esse ser é o objeto. Mostrava a si mesmo. Então, vamos lá. Quem mostra, mostra alguém, mostra alguma coisa. Esse ser é o objeto direto. Quem mostra, mostra o menino. Tá comigo, não tá? Não perdeu o bonde ainda não, né? Ó, Antônio Vieira mostrava a si mesmo. Esse ser é o objeto do verbo. Que ele está mostrando, ele poderia mostrar a alguém, mas ele está mostrando a si mesmo. Então, esse ser é o objeto direto. Ele mostra a si mesmo. Esse ser é o objeto direto porque o verbo mostrar é VTD. Quem mostra, mostra o menino. E esse assíduo e fervoroso, manda a seta para quem? Para o objeto. Antônio Vieira mostrava a si mesmo, que é o objeto, assíduo e fervoroso. É como se ele dissesse, ele mostra a si, ou seja, ele mostra a si, como uma pessoa assídua e fervorosa. Então, esse assíduo e fervoroso manda um seta para o ser, que é o objeto direto. Quem mostra, mostra o menino. Putz, você já sabe isso tudo. Agora é fazer um estrago. Então, assíduo e fervoroso é o predicativo do objeto. Mas, Adriana, não poderia ser predicativo do sujeito? É porque, nesse caso, o sujeito e o objeto são a mesma pessoa. O Antônio Vieira é a mesma pessoa que esse ser é. Só que o assíduo e fervoroso, eles se referem ao objeto. Ele mostra a si mesmo como uma pessoa assídua e fervorosa. É isso que ele quer dizer. Então, ele é um predicativo do objeto. É que o objeto é a mesma pessoa do sujeito. Que top! Adriana, eu estou estudando o quê, minha filha? O que eu estou estudando? Predicativo. Você está aprendendo a colocar a frase na ordem direta, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. É isso, coisa linda. 3. Quem me servirá de advogado diante deste juiz? Ai, no desespero, vá ao verbo. Comece perguntando pelo sujeito. Qual é o sujeito do servirá? É o quem. Quem? O sujeito é o quem. Então, toda vez que você estiver fazendo análise sintática, aproveite que eu estou fazendo, eu vou fazer 100 frases com você. Toda vez que a gente fizer análise sintática, a gente tem que começar assim, ó. No desespero, a gente começa pelo verbo, vai ao sujeito, depois, sim, pergunta pelos complementos. Então, vamos lá. E esse me? Esse me, quem é? O que é esse me? Quem serve? Serve ao menino, servirá a mim. Esse me é o objeto indireto, servirá ao menino. Tudo bem? Esse verbo aqui é transitivo indireto nesse contexto, servirá ao menino. Beleza, e esse me é o objeto indireto. Pronto, você já está organizando a frase. Organizar a frase é isso, é perguntar pelo sujeito, perguntar pelos complementos. Agora que você já sabe quem é o sujeito, quem é o complemento, de advogado manda a seta para quem? De advogado é o tal do predicativo que você está procurando. Você não está procurando predicativo na frase? Achei. Agora eu só preciso descobrir se esse predicativo se refere ao objeto
ou se refere ao sujeito? Quem me servirá de advogado? De advogado, manda a seta para o sujeito. É aquele que servirá como advogado. Não sou eu que sou advogado, não é o me, é o quem. Então, de advogado, manda a seta para o sujeito. Quem servirá de advogado? Predicativo do sujeito. E olha que legal. Você está vendo um predicativo do sujeito antecedido de preposição. Lembra que eu disse lá na teoria, agora as fichas vão começar a cair. Lembra que eu disse lá na teoria que o predicativo não é termo preposicionado, não obrigatoriamente preposicionado, mas ele pode aparecer, a preposição pode aparecer, ele pode vir preposicionado, que é o caso aí do predicativo do sujeito. E você está vendo que para saber se é predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, é só colocar a seta, saber colocar a seta no lugar certo, né? Só conversar com a frase. Está mandando seta para o sujeito, predicativo do sujeito. 4. A cidade parecia uma mansão de doidos. A cidade parecia uma mansão. Peraí, vamos embora lá. Começo pelo verbo. A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Qual é o sujeito? A cidade. A cidade é o sujeito. Tá, beleza. Cadê o predicativo? Achei, ó, o predicativo é isso aqui, uma mansão de doidos. Esse predicativo manda a seta para quem? Para o sujeito, a cidade. A cidade, uma mansão de doidos. Beleza, então esse é o tal do predicativo do sujeito. E olha que legal, o predicativo do sujeito é tudo isso. E ele tem um núcleo que é mansão. Mansão é um núcleo, tudo bem? E ele é circundado ali, ele está circundado de adjuntos adnominais. Tá vendo que o predicativo às vezes pode ser um pacote grande, não é só... Tá vendo como o predicativo pode ser um substantivo? O núcleo desse predicativo é um substantivo, mansão. Olha que legal. Pra gente parar de achar que predicativo é só adjetivo. Isso é coisa pro outro lá. O outro lá que acha que predicativo é só adjetivo. O outro lá é que acha que predicativo só vem com um verbo de ligação. Tá, coitado, sabe de nada. Você acabou de ver na frase 3 um predicativo com um verbo de transitividade indireta. E você acabou de ver um predicativo com preposição. Acabou a paz. O outro lá tem paz porque ele é ignorante. A pessoa que ignora tem a paz. Quando a gente começa a estudar análise sintática, cara, você perdeu. Agora, presta atenção. Presta atenção. A gente está fazendo devagar, mas depois você vai ter que acelerar isso daí. Eu estou fazendo devagar porque eu estou no curso básico. Mas depois a gente vai ter que acelerar esse raciocínio. Eu vou devagar. Encontrei José abatido pelo golpe traiçoeiro. Ó, vem comigo, ó, vou devagar. Eu quero achar o predicativo aqui, tá bom? Então, ó, vou devagar. Primeiro eu vou ao verbo. Pergunto pelo sujeito. Eu encontrei. Encontrei quem? Quem encontra alguma coisa. José, objeto direto. Pronto. Agora vamos colocar a seta. Abatido. Abatido é o tal do predicativo que eu estava procurando. Pronto. Abatido. Manda a seta para quem? Para eu, sujeito? Ou para o José? Eu é que estou abatido? Ou é o José que está abatido? O José é que está abatido. Coisa linda. Predicativo do objeto. 6. Chamaram traidor o nosso amigo. Vamos devagar. Primeira coisa que eu faço é ir ao verbo. Diante do verbo, eu pergunto pelo sujeito. Qual é o sujeito? Sujeito aqui é indeterminado. Eles, elas, não há como se saber. Beleza, tá. Depois de perguntar pelo sujeito, eu pergunto pelos complementos. Quem chama, chama alguém. Chama alguma coisa. Chamaram quem? Quem chama, chama alguém. O nosso amigo. O nosso amigo é o objeto direto. Nessa frase, quem chama, chama o menino, chama um amigo, o verbo transitivo direto. E aí ele vem seguido de objeto direto. E traidor, manda a seta para quem? Quem é traidor? É o sujeito ou é o objeto? O nosso amigo é que é traidor. Predicativo. Deixa eu colocar aqui, tá apertado. Predicativo do objeto. 7. Todos queriam o ladrão vivo. Vamos com calma. Vou ao verbo, pergunto pelo sujeito. Quem é que queria? Todos. Todos é o sujeito. Quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Quer o ladrão.
O ladrão, objeto direto. Então, esse verbo aqui é transitivo direto. Quem quer alguma coisa, tá? E esse vivo? Esse vivo manda a seta para quem? Manda a seta para o sujeito ou manda a seta para o objeto? Ora, esse vivo manda a seta para o ladrão. O ladrão, vivo. Manda a seta para o ladrão, que é o objeto. Então, esse aqui é predicativo do objeto. Predicativo do objeto direto. 8. Tão risonhos planos desfizeram-se em pó. Eita, que frase é essa? Adriana, estou perdendo a coordenação motora nessa frase. Não, vai perder não. Ó, vá ao verbo. Pergunte primeiro pelo sujeito. Quando você perder a coordenação motora, você vai ao verbo e a primeira pergunta que você vai fazer é pelo sujeito. O que é que se desfez? Os planos tão risonhos. Este aqui é o sujeito. Os planos risonhos desfizeram. Quem desfaz, desfaz alguma coisa. Desfaz alguma coisa, desfaz o menino. Use o menino, ficou horrível se desfaz o menino, né? Mas tudo bem. Use o menino para saber se o verbo pede ou não preposição. Quem desfaz, desfaz o menino, não é assim? O verbo é transitivo direto. E esse ser é o objeto direto dele. Desfizeram a si mesmos. Os planos desfizeram a si mesmos. Esse ser é objeto direto porque quem desfaz, desfaz alguma coisa, desfaz o menino. Tá bom. Agora sim, agora que eu já fiz a análise sintática, eu estou preparado para saber qual é a função de em pó. Em pó, manda a seta para quem? Para o objeto. Desfizeram a si mesmos que viraram... Ó, é como se ele dissesse assim, eles desfizeram a si mesmos, transformaram a si mesmos em pó. Esse em pó se refere ao ser, que é igual a si mesmos. Esse em pó se refere ao ser, refere-se ao objeto, predicativo do objeto. Olha que é isso, gente, coisa linda. Adriana, em pó é predicativo do objeto, olha isso. É um predicativo preposicionado. Lembra que eu disse que o predicativo pode ser preposicionado? E ele manda a seta para esse ser, que é o objeto direto. Adriana, ele não é predicativo do sujeito, não? Não, ele é que, de novo, essa frase é muito parecida com aquela frase que a gente fez, que foi a frase 3. Essa frase 8 é muito parecida com a 3. É que esse ser, ele é um pronome reflexivo. Então, ele e o sujeito são a mesma pessoa. Então, parece que é predicativo do sujeito, mas não, é predicativo do objeto. Porque eles transformaram a si mesmos, desfizeram a si mesmos em pó. Entendeu? Parece uma viagem, mas não é não. Você já entendeu, né? Entendi, Adriana, eu entendi. Eu tô ficando zonzo. 9. Ela trazia o irmão ansioso. Ó, você tá treinando comigo a diferença de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, vem comigo. Ó, agora a gente vai para a frase 9. Ela trazia o irmão ansioso. Tá, vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Qual é o sujeito? Ela. A frase já está na ordem direta. Quem traz, traz o menino. O verbo é transitivo direto, o irmão é o objeto direto. Show! E ansioso? Ansioso é que é o predicativo. E manda a seta para quem? É ela que está ansiosa ou é o irmão que está ansioso? Manda a seta para irmão. Refere-se ao objeto, predicativo do objeto. Tudo bem? Tranquilo? Tá comigo? Show! 10. Elegemos o professor diretor do Grêmio. Ai, Adriana, tô perdendo a coordenação motora. Como assim? Tá perdendo a coordenação motora o quê? Quando você estiver perdendo a coordenação motora, você vai ao verbo e a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Quem é que elegeu? Nós. Nós elegemos. Sujeito. Pronto, aí você já pega aí. Já engatou a primeira, agora é só seguir. Quem elege, elege alguma coisa. Objeto direto. Elegemos o quê? O professor. Objeto direto. Ó, o verbo é transitivo direto. Quem elege, elege alguém, elege alguma coisa. Show, show. Ó, diretor do Grêmio se refere a quem? Quem? Manda a seta para quem? Para o professor.
Manda a seta para o objeto, predicativo do objeto. E essa frase aí ratifica aquilo que a gente viu, que o predicativo do objeto, ele pode... Presta atenção para você começar a linkar os conhecimentos. Olha só, lembra que eu disse que o predicativo ele pode ser um adjetivo e ele pode ser um substantivo? Nesse caso aqui, o predicativo do objeto, ele é uma função do substantivo. O núcleo desse predicativo é substantivo. Então, predicativo não é só adjetivo, não, tá? O substantivo também pode ser predicativo, tá bom? Então, predicativo do objeto, olha para mim. E agora, o que vai acontecer comigo, Adriana? O que a gente vai fazer? No próximo vídeo, presta atenção que a gente está só começando a misturar. Isso é só o começo. Daqui a pouco a gente vai misturar o predicativo do sujeito com a adjunta de nominal, o predicativo do objeto com a adjunta de nominal. Você vai ver os exercícios que eu trouxe aí, são pesadaços. Então a gente vai treinar muito. Só que o próximo vídeo é uma pausa para a gente falar do adjunta de nominal e complemento nominal. Então, o próximo vídeo é só para a diferença, para a distinção de adjunta de nominal e complemento nominal. E aí depois a gente volta a misturar tudo, adjunta de nominal, predicativo, complemento e tudo. Mas é que a gente precisa de um vídeo só para falar da adjunta de nominal e do complemento, porque isso é pesado, né? E a gente vai ter muitas questões disso. Então, vamos embora lá, roda a vinheta.